Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nos banqueteando com o quarto episódio da série The Witcher, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, chegamos então ao final da primeira metade da primeira temporada da série e finalmente as linhas narrativas começam a se encontrar, ou pelo menos de maneira indireta, porque os personagens olharem um para a cara do outro ainda não aconteceu, mas tá chegando, tá quase lá, né? Não falta realmente esse grande momento de encontro de todos esses três grandes personagens, né? Geralt, Yennefer e também Cirilla. Tá quase lá, tá chegando. Não deve demorar muito, espero, né? Porque vamos combinar, né? Sim, há uma certa enrolação para isso, mas não tem problema. Tudo que está vindo antes tem muita qualidade, com certeza. E esse episódio aqui está na mesma batida dos anteriores, ou seja, é coisa boa também, com certeza. Claro, para quem já se envolveu nessa história aqui de fantasia, já compreendeu como é esse mundo aqui povoado de criaturas sinistras e também muitos seres humanos piores ainda. Basicamente é isso que a gente tem que considerar que é o cerne, então, de The Witcher, essa criação lá do Andrzej Sapkowicz, o escritor polonês. Bom, tivemos aqui logo de cara a apresentação do Geralt até numa situação um pouco mais engraçada. Na verdade, eu posso dizer que meio que está começando a se abusar bastante desse recurso um pouco cômico em cima do personagem Geralt. Porque eu já vi o episódio seguinte também e eu sei que no próximo fica até um pouquinho mais cômico ainda as situações. Mas vou ficar por aqui primeiro. Sim, logo de cara nós somos apresentados, né, com o retorno lá do menestrel, né, o Jaskier, que está lá captando histórias, né, do bruxo, pois é, né? E o bruxo, então, Geralt aparece logo em seguida, completamente melado, né? Porque acabou de sair das entranhas de um ser que a gente nem chegou a ver, né? Mas tem aquela cena ali engraçadinha, e na interação ali com o menestrel, a graça continua sendo mantida. Na verdade, né, quando ele apareceu a primeira vez, o Jaskier já era nessa intenção de passar uma situação mais leve, né, para contrastar um pouco com as coisas mais pesadas, né, dos elementos sobrenaturais, que sempre tem aquela pitadinha de horror, terror e por aí vai, né? O personagem realmente é para deixar uma coisa um pouco mais agradável, digamos assim, a algumas audiências. Mas no fundo, a gente acaba achando mais graça, não do menestrel, mas sim do próprio Geralt. Lá com aquela cara que ele faz de, caramba, que saco. Ele é um personagem que não tem muita paciência, né? Mas de qualquer forma, né? Está ele ali em companhia do seu, entre aspas, amigo. Pelo menos o menestrel acha que é amigo de Geralt, mas Geralt tem lá suas dúvidas. Se bem que depois, num outro momento, quando ele está tomando banho, né, justamente aquele diálogo entre os dois está muito bem caracterizado, que no fundo, mesmo que eles não tiveram grandes aventuras, e a gente pode combinar, claro, que aqui na série só tínhamos visto anteriormente, lá no episódio onde eles enfrentaram lá aquele tal suposto diabo. Depois o menestrel não apareceu novamente, mas não tem problema. O que vale é que, claro, nos livros, sim, eles se encontram mais vezes. Mas a gente pode estabelecer que, sim, há uma amizade entre os dois. Tanto que, se não existisse isso de fato, o Geralt acabaria não indo ajudar o amigo de graça, principalmente, né? Aliás, falando em história, esse episódio aqui, o quarto, é baseado em dois contos. Um aqui de O Último Desejo, que é uma questão de preço, e depois no volume 2 aqui da coleção, que é exatamente, qual é o título? Esqueci, A Espada do Destino, que aliás é o nome do próprio livro, né? Aliás, uma coisa que eu não comentei com vocês é que, na verdade, o primeiro volume a ser lançado foi o segundo, e depois que veio o primeiro. É que cronologicamente, realmente o que está aqui em Último Desejo vem antes, e o que está aqui no segundo volume é o que veio no primeiro volume. No segundo, e já me confundi tudo, é o que vem a seguir. Enfim, também teve essa pequena salada. Sempre lembrando que são contos reunidos, né? Na verdade, o escritor ele publicou separadamente em revistas de fantasia e por aí vai. Enfim, o que vale? Esse episódio, então, aqui é conectado com duas pequenas narrativas distintas, que, aliás, elas são muito diferentes. Em relação às outras adaptações que a gente viu, essas duas aqui fogem bastante, principalmente a Espada do Destino, que tem a ver com a sequência da Cirilla. A que tem a ver com o Geralt, lá durante o casamento da mamãe de Cirilla, né?
está um pouquinho mais se assemelhando, mas também tem muitas diferenças com certeza. Bom, lembrando para vocês, lá no meu outro canal dedicado à literatura, eu vou fazer análise dos 2 contos, que deve sair o vídeo também ao mesmo momento que está saindo esse aqui. Portanto, vou deixar o link aqui em cima para você pular lá para o meu outro canal e conferir o que eu digo a respeito dos contos originais que deram aqui inspiração para os roteiristas fazer este grande episódio. Enfim, temos então a situação onde Geralt é convocado a ajudar o amigo e o que ele precisa fazer? É um monstro que está atacando ele? Não, na verdade são homens de respeito que ficaram chifrudos. Não tem coisa do diabo aí, tem coisa de malandro mesmo. É que o menestrel pegou as mulheres dos outros. Exatamente, né? Ele está com risco de ser morto por nobres lá do reino de Cintra, porque ele foi convidado, né, para tocar, né, afinal de contas, né, ele é o bardo, né, que vem alegrar as pessoas com grandes canções, né, grandes aventuras narradas através de suas músicas, mas o público que vai estar lá realmente são vários homens que foram galhados pelo menestrel. Geralt vai lá naquela, não sei se eu vou salvar você direito, mas tudo bem, eles acabam indo. O motivo, na verdade, comparado com o conto original, já é bem distinto, né? Aliás, o Jacker nem aparece no conto aqui original, que é uma questão de preço. O que vale é que funciona, é funcional. Ou seja, na verdade, os roteiristas aqui da série optaram em colocar esta amizade do Jacker muito mais presente. Se bem que de certa maneira, né? Porque até na própria primeira história onde ele apareceu, eles não se conhecem. Mas no original, no conto, eles já se conheciam de outras eras, de outros anos, né? Sei lá. Enfim, o que vale é que é funcional. Essa ajuda que ele coloca ali para o amigo, entre aspas, menestrel, funciona. Depois a rainha Calente se vale assim também de que Geralt está ali, então ela também pode ser protegida por aquele homem que protege as pessoas do mal. Mas, sempre lembrando, ele protege quando a bestialidade realmente é de uma ferocidade que não tem como escapar, que aquilo realmente, de fato, é uma coisa perdida, ou seja, para lá da monstruosidade em si. Mas quando ele é convocado para meio que se livrar de uma pessoa normal que foi apenas amaldiçoada, aí não, é outra conversa. Talvez ele não queira exatamente matar, claro, a não ser que seja um último recurso. E a gente lembra então lá da questão daquele outro episódio, onde tínhamos aquela pequena menina, né, que nasceu e se transformou numa esfinge. Ele queria, Geralt, salvar a garota, né, reverter a maldição. E aqui no caso também do ouriço, né, o homem ouriço, basicamente ele acabou percebendo meio que rapidamente também que aquilo era uma questão de outra maldição colocada em cima de um ser humano. Ou seja, ele não podia atacar ele simplesmente só porque ele tem a cara de ouriço em boa parte do dia, né? Na verdade, depois que bate a meia-noite, até umas, acho que 6 da manhã, né? Ele fica com aparência humana. Ou seja, pelo Geralt, sua regra, né, de ser um bruxo, ele nunca poderia tirar a vida desse cidadão. Ainda mais que num contexto onde ele percebe facilmente que a rainha Calante está, sim, querendo se valer das habilidades do bruxo para matar uma certa criatura, entre aspas, hostil para ela. Mas não tinha nada a ver, na verdade. Se bem que, claro, ela sabia que o seu marido, já falecido, tinha feito aquela promessa ao então seu salvador, que é exatamente o homem ouriço, de se valer lá da lei da surpresa. No conto isso é mais evidente ainda, mas aqui fica meio nebuloso. Mas no final a gente acaba deduzindo, assim, ela estava sabendo de tudo, sempre, o tempo todo. Mas enfim, o que vale é que, sim, algumas coisas estão diferenciadas no conto, mas aqui também ele está com uma intensidade muito mais interessante. Os roteiristas também trabalharam de uma maneira muito elaborada isso aqui, fazendo com que acontecesse uma certa dinâmica crescendo durante o episódio. A gente sempre está achando que cada vez as coisas vão ficando piores. E também o comportamento da própria rainha, né? Que, claro, a gente já sabia de outro episódio que ela é muito agressiva, ela não dá ponto sem nó. E aqui se percebe bastante também. Até naquele momento meio que traiçoeiro, onde parece que ela vai aceitar que a filha se case com aquela criatura ali, mas na verdade ela está com a intenção de matá-lo. Agora, em termos de personalidade também da rainha, isso está muito mais explorado também lá no conto original. Dá uma olhada lá no
que eu digo no meu outro vídeo. Enfim, é uma cena bastante interessante. Toda essa sequência ali do banquete realmente coloca à prova, de novo, mais uma vez, o Geralt, naquele seu grande modo de viver, modo de pensar, que ele não pode nunca meio que atrapalhar o destino dos outros, a não ser, claro, que a pessoa em si, ou a monstruosidade em si que esteja diante dele, esteja prejudicando muitas e muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas, se aquilo está apenas querendo seguir a sua vida, para ele não diz respeito. Claro, a temática do destino também é muito presente na série inteira. Esse episódio, aliás, abusa disso de uma maneira bastante clara, na verdade, né? Nas 3 linhas narrativas. Aliás, pulando um pouco, então, lá para Ciri, que ela acabou sendo chamada lá pela floresta de Brokilon, né? Ela ouve vozes, a gente percebeu isso no final do episódio anterior, e aqui ela entra e dá de cara lá com aquela espécie de tribo, né? Apenas composta por mulheres. Também, no conto, aí já é o segundo conto, A Espada do Destino, tudo isso também é muito desenvolvido, aquela cultura ali, a gente tem alguns pormenores a mais. Aqui no episódio ficou um pouquinho corrido, ou melhor, não dá para entender algumas questões que acontecem, mas quando você lê o texto, você fala, ah tá, aí eu entendi melhor. E até realmente é bem interessante você primeiro assistir o episódio e depois ler os contos, pois aí você tem um detalhamento bastante interessante e tudo é colocado realmente os pingos nos is. Agora, uma coisa que ficou adaptada de uma maneira um pouquinho torta foi a presença ali do amigo de Cirilla, o Dara, que naquele contexto ali inicial onde ele levou uma flechada, não tinha cabimento elas, as mulheres daquela tribo, chamarem ele para dentro, né? Na verdade, levaram ele para dentro da floresta e a gente percebe no texto que é uma imensidão aquilo ali. Demoraria muito tempo até ele chegar próximo a Cirilla. Não tem cabimento, na verdade, o elfo ter sido meio que salvo por aquelas mulheres. Aliás, no próprio conto também tem um outro homem que aparece, mas deixa para quem for ver o livro. E aqui ele foi limado, mas realmente o Dara aqui presente não tem lá muito sentido, porque é uma sociedade apenas de mulheres, não é permitido os homens. Não é explicado exatamente por que só tem mulher, né? Não sei se, por exemplo, elas chegam ao absurdo de não admitirem o nascimento de um garoto. Será que eles podem ser mortos ou realmente simplesmente elas não são fertilizadas com um garotinho dentro do seu ventre? Talvez seja isso também. É um efeito da magia, talvez, e a própria oportunidade delas ficarem grávidas, já que é uma sociedade completamente fechada, que não admite a entrada de ninguém ali dentro da floresta, é óbvio, né? Como é que elas se reproduzem? Bom, precisa de uma certa ajuda, que é o que é exposto lá no conto. E aqui não tem nada disso. Na verdade, foca-se apenas na presença de Cirilla ali dentro, uma espécie já de chamado. Tem a questão que aquelas mulheres querem incorporar Cirilla para ali o grupo, mas ela não está, digamos, disposta realmente. E no final ainda tem aquele, exatamente como termina o episódio, né? Quando ela vê aquela árvore, né? Que pode muito bem ser as árvores sagradas que expostas no conto, mas aqui na série nada foi mostrado. Mas meio que a árvore pergunta para ela, né? Quem é você? Sim, o grande mistério da série também está envolvido a existência da Cirilla. Aliás, um ponto bastante interessante que eu preciso lembrar para vocês aqui. A Yennefer, ela aparece no conto da Cirilla. Num certo momento de alucinações, é uma passagem bastante meio confusa do texto. De repente aparece o nome de Yennefer ali no meio do texto e você pensa, peraí, o que está acontecendo aqui é uma alucinação provocada pela Yennefer? A Yennefer está metida ali dentro da floresta, mesmo ela estando muito distante dali, não dá para entender direito. E sempre lembrando, eu estou vendo os textos aqui dos livros na ordem que eles estão sendo aproveitados nos episódios. Eu não estou lendo, ou seja, estou lendo-os fora de ordem. E pode ser que alguma história anterior já meio que explicava porque Yennefer poderia estar presente ali justamente naquela história da Cirilla. Claro, antes já existiam outros contos que eu não li e eu nem sei se vão ser aproveitados na segunda temporada. Na primeira temporada eu já sei quais todos que são, mas não sei se eles vão estar presentes na segunda temporada. Mas também se tiver, quer dizer que eles não vão se encontrar tão cedo. Enfim, não sei. Realmente eu não sei como é que está sendo essa
a questão do entrelaçamento das tramas. Como eu disse no começo do vídeo, eles enfim se encontraram, mas não ainda, porque eles não estão se olhando um personagem para o outro. No caso, né, Geralt conheceu a mãe de Cirilla e na verdade conheceu também o seu destino, que é também através da lei da surpresa, que quase numa brincadeira, né, ele meio que por causa do noivo de Cirilla, né, o homem ouriço, ele falou, tá bom, eu aceito uma recompensa por ter te salvado. Ele de brincadeira fala, né, eu vou pedir a mesma coisa que você pediu então para o pai de Pavetta, né? Também a lei, né, da surpresa. Imediatamente, né, ela começa a ter enjoo, né, demonstrando para todos que ela está grávida. Mas a gente percebeu, né, a rainha meio que sacou isso na hora, né, quando o Geralt ela fala aquilo de brincadeira, né, de se valer da lei da surpresa, ela fala, não fala isso. Ou seja, o destino mais uma vez está traçado aí. Outra temática então importante da saga inteira de Geralt de Rivia, que é exatamente os dois se unirem, Geralt e Cirilla. E você fica pensando, peraí, Yennefer, o que tem a ver com isso? O que acontece nela com esse episódio também é interessante. E de novo, as histórias da Yennefer, até agora eu não achei nenhuma conexão nos livros. É muito interessante. Eu não sei, claro, a fonte que eu estou pegando para ver qual é a conexão dos episódios com os textos originais nunca indica as histórias da Yennefer. Então, e como eu estou lendo apenas na ordem que está sendo exibido no episódio, estou pulando alguns contos, eu não sei se já está tudo explicado aqui, mas eu só não tive acesso ainda aos textos certos. De qualquer forma, a aventura aqui de Yennefer é muito interessante porque também tem a ver com o destino e também com uma criança que ela acabou perdendo, não conseguindo salvar. Pois agora a nossa bruxinha Escorcunda já é uma feiticeira. Eu falei bruxinha, não, é uma feiticeira, né? Era uma feiticeira. Bruxo é só o Geralt, são classes distintas, né? Aliás, né, também tem a classe dos druidas, que é citado nos contos, mas aqui na série parece que eles não usam essa terminação, que é exatamente aquele mago feiticeiro que estava já na primeira história de Cirilla, que ajudou ela a fugir, e aqui, né, eles nem se conhecem ainda, que é o Yostro, eu esqueci o nome dele, é Wycodor. É um nome complicado. Acho que eu não vou achar o nome dele aqui, mas é aquele cidadão que a gente já tinha visto, né? Wysovor. É quase isso. Enfim, ele também, nos textos, é chamado de druida, mas aqui parece que ele é apenas feiticeiro. Mago, talvez. Mas o que vale? Eu estava dizendo sobre Yennefer, né? Ela agora já trabalha como feiticeira há 30 anos, para você ver como realmente as linhas narrativas têm uma disparidade muito grande de quando acontece. E ela já está de saco cheio, né? Basicamente ela só foi uma relações públicas, política, do rei lá para qual ela trabalha, né? Eu fiquei pensando quando ela disse que estava de saco cheio, né? Caramba, acho que ela passou todas essas 3 décadas sem quase não fazer muitas magias. Quem sabe ela curou algumas doenças para cá, para lá, mas acho que o grande feito que ela fez de ação foi justamente o que aconteceu aqui, né? Porque a rainha, né, lá do reino onde ela está, que nem importa mais exatamente qual que é, né? Ela só consegue gerar filhas, né? E claro, antigamente se colocava a culpa de só nascer homem ou só nascer mulher, tão somente para a mãe, mas na verdade a culpa é do pai, que determina o sexo da prole, né? Isso a gente sabe muito bem hoje em dia, mas antigamente, claro, coitadas das mulheres, sofriam com isso também, e literalmente essa mãe aí, que está com uma garotinha, né, a mais nova filha que ela concebeu, e digamos que ela literalmente perdeu a chance de dar um filho homem, para o rei. Pois é, e ele manda cortar a garganta da mulher, da esposa. Ah, que beleza, né? Que bom rei que é esse daí, né? Enfim, né? Claro, aquela figura sinistra também. O que é aquele mago do mal ali, né? Com aquele bicho, né? Caramba, que inseto mais nojento, né? Mas Yennefer se livrou dele de maneira muito eficiente, ou mais ou menos, né? Porque sempre quando ela abria um portal, né, ela via parar, acho que no lugar que ela nem sabia, né? Que ela sempre olhava, caramba, onde é que eu tô agora, né? Meio que ela abria sem meio que focar exatamente para onde que ela queria ir, né? Ela só queria fugir. E sim, foram boas cenas de ação para Yennefer, muito legal, né? Aliás, será que a habilidade da Yennefer, basicamente, ou o forte dela, é abrir portais? Ou pode ser que sim, né? Enfim,
Acho que talvez nos próximos episódios ela tenha outros truques, né? Mas por enquanto esse aqui foi bem funcional e foi muito instigante a gente ver ela usando os seus poderes, né? Para salvar lá, principalmente mais a garotinha do que a mãe da garotinha, né? A rainha. Mas no fundo não deu certo, né? Porque o vilão lá conseguiu jogar a adaga e abrir um buraco pelo ombro da Yennefer e acabar matando a princesinha lá, né? Uma cena bastante triste, né? Mas melhor ainda, isso foi melhor do que a menininha morreu, não. Sacanagem, né? Mas que é boa a cena, é dramática, né? Mas eu digo que a conversa que ela tem lá com a falecida, caramba, uma boa também demonstração do que é a Yennefer, né? Aquele desejo que ela tem de ser um ente poderoso, mas também lembrar que ela é apenas uma mulher, aquilo que ela coloca, ou especificamente divaga sobre, né, das mulheres serem apenas receptáculos para os homens, é muito boa essa sequência. De novo, eu não vi isso nos contos ainda, mas espero que tenha exatamente esta parte, porque é muito interessante. Agora uma coisa que ficou meio no ar é o que vai acontecer com a Yennefer. Eu acho que ela não vai voltar exatamente para o seu rei, né? Porque meio que ela ficou assim, digamos, talvez enojada, né? Já que justamente tudo que ela fala ali para a princesinha morta, ela não voltaria para o rei, né? Senão todo aquele discurso dela seria completamente vazio, né? Ela não pode voltar e ser apenas um receptáculo também para o rei. Ela não pode mais servir a ele. Ela tem que se tornar independente, né? Claro, quando ela estava lá na escola de Aretusa, das feiticeiras, ela acreditava que ela podia ser poderosa servindo a um rei, né? Sendo tipo um braço direito dele, mas não foi o caso, pelo menos para esse rei específico, né? Porque depois a gente percebe lá no final também do episódio que aquela outra feiticeira que ela passou a perna, a Fringilla, ela sim se transformou numa feiticeira, uma maga poderosíssima, só que, claro, do mal, né? Porque eles fazem ela, a Fringilla e mais um outro assistente ali, faz aquela coisa lá meio asquerosa, né? De pegar a pele lá da rainha Calante, o cara come, depois a Fringilla abre o bucho dele e pega lá nas vísceras e sabe exatamente onde Cirilla está, lá na floresta de Brocklon. É uma coisa bastante esquisita que aconteceu por ali, mas também uma boa sacada, né? Para uma história de fantasia, aquilo ali também foi muito bom. De embrulhar o estômago, mas muito bom. Ou seja, mas será que a Yennefer quer ficar do jeito que Fringilla acabou se tornando? Que lembrando, né? Fringilla, na comparação entre as duas, era quase uma perdedora. E Yennefer, que era uma perdedora, quando entrou lá na escola. Mas naquela coisa lá, ela se tornar aquela mulher maravilhosa, lá na dança, que ela meio que enfeitiçou talvez mesmo o rei e pegou o lugar ali de Fringilla, caramba, muito bom, né? E a gente tem que levar em consideração uma coisa, as duas trocaram de lugar. Yennefer iria para Nilfgaard, ou seja, se ela fosse realmente para esse reino, pelo jeito cheio de maldades, ela seria também esta maga do mal? Será que sim ou será que não? Será que quando ela passou a perna na Fringilla, lá no baile, ela passou uma perna em si mesma? Ou seja, ela atrapalhou o seu destino de ser uma maga poderosa, uma feiticeira de grandes conquistas, embora para o caminho do mal? Será que ela meio que retardou tudo em anos, em 3 décadas do que ela poderia ser? Ou seja, será que Yennefer é do mal? Porque alguém tem que ser do mal aqui nessa história. Porque não temos um grande de um vilão, né? Temos aquele cara que perseguiu a Cirilla, ou melhor, continua a perseguir Cirilla, né? Mas assim, no conceito geral de coisas mais tradicionais em histórias de fantasia, realmente falta uma figura forte que a gente possa chamar de grande vilão da história. E será que é Yennefer? Pode ser também a outra feiticeira que apareceu, atriz? Não sei exatamente, ou a própria Cirilla, né? Talvez esse grande encontro que tem de Geralt com ela seja justamente para evitar que Cirilla se torne uma grande feiticeira também do mal. Suposições, eu não li nada a respeito disso ainda nos contos. Mas enfim, o que vale? Esse episódio aqui, o 4, eu achei sensacional, muito dinâmico, ainda que a parte ali relacionada a Cirilla foi mais ou menos. Eu achei muito mais interessante
no conto, se bem que o conto é gigantesco, ele também fica bastante arrastado porque quando fica se concentrando ali na cultura lá daquelas mulheres da floresta de Brooklyn. É uma coisa compensa a outra, digamos assim. A adaptação foi interessante, mesmo que não tenha grandes momentos ali na parte de Cirila. Foi uma coisa um pouco mais mística, assim, né? Mas ok, é funcional também. E já promete que Cirila também será importante, porque a gente também vê o poder da mamãe Pavetta, né? Caramba, a família é poderosa, né? Mas a avó não, foi pro lado, né? Não teve o poder em suas mãos, né? Será que porque ela era morena, não era loira, que nem Pavetta e Cirila? Provavelmente vovó também era loira, né? Ou melhor, dos cabelos brancos, não é loira, é branco, né? De qualquer forma, um problema assim que pulou a geração. Já pensou se Calante tivesse esse poder, o desastre que seria no mundo? A mulher já é valente, né? Arrogante. Se fosse poderosa desse jeito, cara, ela seria uma grande vilã, com certeza. Mesmo talvez pensando que estivesse praticando o bem, que é uma boa base para grandes vilões, né? Ele tem uma motivação muito forte de querer consertar o mundo, mas na verdade está fazendo uma burrada. Enfim, com esse episódio aqui eu me diverti muito. E com certeza é fácil atribuir a nota máxima para ele. 5 asteriscos. Espero que essa batida continue na próxima metade aqui da primeira temporada de The Witcher. Se for assim, vai ser uma primeira temporada realmente muito interessante. É isso.